recordar um pouco o teorema de Green? O teorema de Green está intimamente ligado com tudo isso. O teorema de Green, eu vou dizer que a integral dupla. Tanto faz se você põe a integral de linha igual a dupla igual a de linha. A ordem e a vontade. Acho que nas outras vezes que eu enunciei o Green, eu enunciei começando com a integral de linha. Esse símbolo ΔD é o bordo de uma região e ΔD tem que ser orientado positivamente. Tem outras hipóteses técnicas, né? O bordo é formado por um número fechado de curvas simples disjuntas de classe C1 por partes, etc. Isso vai aparecer no meio dos nossos exercícios. Então, nós temos um campo x2y dx menos x3 dy sobre x2 mais y2 ao quadrado. O campo vetorial que está sendo utilizado, o campo vetorial f de xy, é o campo x2y sobre x2 mais y2 ao quadrado na direção i, menos x3 sobre x2 mais y2 ao quadrado na direção j. Este é o campo vetorial do qual o exercício fala. Não é um campo conhecido nosso. Ele lembra o campo conhecido de θ, mas não é igual. Tem diferenças importantes. Tem um x ao quadrado tanto no numerador quanto no denominador. Tem um sinal que está trocado e o x2 mais y2 está ao quadrado. Então não é o campo de θ. A região onde nós vamos calcular a curva é o bordo da região módulo de x menor ou igual que 1, módulo de y menor ou igual que 1. Que região é essa? Módulo menor, módulo menor. Isso é a mesma coisa que dizer que o x está entre menos 1 e 1 e que o y está entre menos 1 e 1. A região que foi descrita é um quadrado. No plano xy, a região que foi descrita por essas duas equações é essa região. A região D é o interior deste quadrado. A região D é o interior do quadrado. E a curva bordo de D, que é o gama é o bordo desta região, é formado por 4 segmentos de reta, fechando o quadrado, é o bordo do quadrado, e percorrido pelo enunciado no sentido horário. A curva gama é formada por 4 segmentos. Isso está dentro das hipóteses do teorema de Green. Eu tenho uma região cujo bordo... Eu desenhei o anti-horário. Para mim, o anti-horário é tão natural que eu desenho sempre ele. Horário. É assim? Deixa eu olhar no relógio. Horário. Então, esta é uma região que está nas hipóteses do teorema de Green. O bordo é formado por um número fechado de curvas fechadas. É uma curva fechada simples. C1 por partes, 4 pedaços que são regulares, tem 4 ângulos, não tem importância. O que nós sabemos sobre esse campo? Gostaria de saber coisas sobre esse campo. Primeiro, quem é o domínio do campo? R2 menos a origem. Posso aplicar o teorema de Green no interior do quadrado e transformar a integral de linha numa integral dupla do rotacional? Não. Porque o campo tem uma singularidade na origem. Então, não posso aplicar o teorema de Green no interior do quadrado.
porque o campo tem uma singularidade na origem. Esta frase faz sentido para todo mundo? É fundamental que essa frase faça sentido. Seria errado aplicar o teorema de Green e transformar esta integral de linha numa integral dupla de um Hott. O Hott do campo é simples. Então eu vou querer fazer com Green, mas eu depois vou ter que voltar nessa questão da singularidade. Vou olhar o Hott do campo para saber se vale a pena transformar a integral dupla a integral de linha numa integral dupla. Eu não posso transformar direto, mas eu poderia, se o Hott for nulo, tentar ainda aplicar o Green. Del Q, del X. Q está aqui, menos x3, etc. Isso derivado em relação a x. Derivada do de cima, menos 3x2, vezes o parênteses. Eu não vou escrever o que está dentro do parênteses só por economia. Tá? Todo mundo sabe que dentro do parênteses é x2 mais y2. Menos 3x2 vezes o parênteses ao quadrado. Menos, fica mais, porque tem o menos da derivação por regra do quociente e o menos do menos 3x3. x3 pela derivada do de baixo. A derivada do de baixo é 2, o parênteses, e vezes a derivada do que está dentro do parênteses em relação a x, que é 2x. Sobre o parênteses, elevado a que potência agora? Quarta. Simplificando. Menos 3x2, x2 mais y2, mais 2 com 2, 4, x à quarta. E o parênteses eu cancelei um parênteses daqui, com esse parênteses e com o parênteses do quarto. Sobre o parênteses elevado à terceira. Cancelei uma vez o parênteses em todo mundo. Observe que isso dá menos 3x ao quadrado com x ao quadrado dá menos 3x à quarta, com mais 4x à quarta dá x à quarta. E menos 3 x2y2 sobre aquele parênteses ao cubo. Del P, del Y. P em Y. Deriva isso em Y da x2 vezes o parênteses ao quadrado menos x2y vezes a derivada do de baixo em y. Duas vezes o parênteses vezes a derivada do que está dentro em y, que é 2y, sobre o parênteses à quarta. Cancela o parênteses uma vez. X ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 com 2, 4, x2, y2, sumiu o parênteses, parênteses ao cubo, que dá igual x à quarta, mais um x quadrado, y quadrado, menos 4 vezes x quadrado, y quadrado, menos 3 vezes x quadrado, y quadrado, sobre parênteses ao cubo. Del P, del Y e del Q, del X são iguais. Então, o que eu concluo sobre o Hott? Nulo. Então, este é um campo de Hott nulo. Posso concluir que ele é conservativo? Por que não? Porque o domínio não é simplesmente conexo. Como o domínio não é simplesmente conexo, o teorema amarelo não se aplica, embora o Hott seja nulo. É proibido que ele seja conservativo? Não, tem que fazer a conta. Poderia parametrizar os segmentos e fazer a conta direto no quadrado, 4 segmentos. Tenho coisa melhor para fazer. Vou aplicar o teorema de Green. Porque como o Hott é nulo,
Quando eu puder aplicar o teorema de Green, a integral dupla vai ser zero. Ah, mas eu não posso aplicar o teorema de Green porque tem singularidade. Tem uma singularidade aqui. Isola a singularidade. Aplica o teorema de Green entre duas curvas, de modo que a singularidade não fique nessa região. Como é que eu faço isso? Uma circunferência. Por que uma circunferência? Porque esse campo vai ficar simples sobre uma circunferência. Que circunferência vocês adotariam? De raio quanto? Bom, primeiro, ou bem pequeno ou bem grande, para não encontrar o quadrado. Alguém tem algum palpite? Alguém prefere raio grande ou raio pequeno? 2. Raio 2. Era exatamente o raio que estava na minha cabeça. Por que raio 2? E em que sentido de percurso? O contrário daquele, para poder usar o Green direto. E como esse é o horário, eu quero que essa fique a componente de bordo interna do Green. E a externa no anti-horário. Por isso que eu vou pôr a circunferência no externo, no anti-horário já fica direitinho o Green. Então eu vou pegar a circunferência de raio 2, nunca fiz uma circunferência tão torta, tão feia na minha vida. Melhorou um pouco. Tá bom? Vocês permitem que seja essa a circunferência. No sentido anti-horário. E eu vou aplicar o Green nesta região que eu estou sombreando. Aqui eu posso aplicar o Green. Eu não podia aplicar o Green no interior do quadrado. Mas nessa região eu posso, porque a singularidade está isolada. Então, a região onde eu vou aplicar o Green não tem pontos dentro do quadrado. Tem pontos só fora do quadrado. Seja alfa x2 mais y2 igual a 4 no anti-horário, D foi chamado o interior do quadrado. O enunciado do exercício disse que D era o interior do quadrado. Então eu vou usar outra letra. Seja R, contido no R2, a região tal que o bordo da região R seja a gama do enunciado unido com a minha alfa. A minha alfa é a circunferência no anti-horário. A gama veio no enunciado do exercício. A gama é aquela que está em laranja, é o bordo do quadrado no horário. Esse pedaço gama é uma letra que veio no enunciado do exercício. É o bordo do quadrado no sentido horário. Isso está no enunciado do problema. Não fui eu que criei essa letra. Então eu pego a região que é limitada pelo bordo do quadrado no horário e pela circunferência no anti-horário. Esta é uma região admissível para o teorema de Green. O que o teorema de Green diz para essa região? Que a integral dupla do rotacional do campo no interior em R é igual à integral de linha do f dr sobre gama unido com alfa. Quanto que é o ROT desse campo? 0. Então, 0 é igual à integral do f dr sobre gama mais a integral do f dr sobre alfa. A integral pedida, essa integral aqui, asterisco, é a integral do f dr sobre gama. Então, a integral que é a resposta do exercício é a integral de f dr sobre gama
é menos a integral de f dr sobre alfa, onde alfa é aquela circunferência do jeito que eu vou parametrizar agora. Quem é alfa? Circunferência de centro na origem, raio 2, percorrida em que sentido de percurso? Anti-horário. Então vamos parametrizar essa circunferência. Centro na origem, raio 2 no anti-horário. 2 cosseno t, 2 seno t. Com t de 0 a 2π. A derivada, que eu vou precisar para fazer a conta, menos 2 seno t, 2 cosseno t. E a integral f dr sobre alfa fica a integral de 0 a 2π Agora vamos ler tudo sobre a curva alfa. x2y dx. x2y dx. x2, 4 cosseno quadrado. y, 2 seno quadrado, 2 seno. dx, menos 2 seno. Mais, não, menos x3 dy, menos x3, 8 cosseno cubo, dy, 2 cosseno. Tudo isso sobre x2 mais y2 elevado ao quadrado. x2 mais y2 dá 4 ao quadrado, 16. Quatro, 2, 2, 16, 8 e 2, 16. Cancelou a constante 16 e todos os números. Igual, integral de 0 a 2π. Tem um menos aqui, tem um menos aqui. Então é menos, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t, mais cosseno à quarta de t. Põe cosseno ao quadrado em evidência, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado cancela pela relação fundamental, dá 1. Então isso fica igual menos integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de t, que é menos π. Isso é integral em alfa. Quanto que é a resposta do exercício? É menos π é π. Lembraram do teorema de Green? Esse artifício de você ter uma curva e você criar uma nova curva para poder aplicar o teorema de Green é uma coisa que vocês têm que dominar. Eu não tinha a circunferência, ninguém falou nada em circunferência. Eu criei uma circunferência auxiliar para poder aplicar o teorema de Green numa região que eu inventei. A região que tinha no enunciado era o quadrado, onde eu não podia aplicar o teorema de Green. Eu apliquei no exterior do quadrado e interior da circunferência, respeitando as orientações. Às vezes a gente tem que fazer isso, às vezes a curva em questão não é nem fechada. A gente fecha para poder aplicar o Green e cria uma nova curva para poder aplicar o Green.